Separados por um ponto na luta contra o rebaixamento, Amazonas e Paysandu fazem duelo nortista pela Série B nesta quarta-feira. Bora para mais um vídeo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área, eu tô aqui para trazer as informações do jogo desta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, válido aí pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Amazonas e Paysandu. A bola rola a partir das 8h30, aqui no horário de Manaus, das 9h30 no horário de Brasília. A partida acontece no estádio Carlos Amit, aqui na capital amazonense. Inclusive, ingressos estão à venda a partir de R$20. Você confere as informações aí na sua tela sobre valores e setores também. Falando um pouco sobre o retrospecto entre Amazonas e Paysandu, um confronto que começou a ser disputado há pouco tempo, né? Lembrando que o Amazonas tem apenas 6 anos aí de fundação. O Amazonas e o Paysandu têm um retrospecto ali equilibrado. São 2 vitórias para cada lado e um empate, né, nas 5 vezes que as equipes se enfrentaram na história. Oportunidade aí para acontecer um desequilíbrio, enfim. Lembrando que na Série B de 2024, o Amazonas conseguiu conquistar 4 dos 6 pontos que disputou contra o Papão. O jogo terminou empatado em 1-1 no primeiro turno. Já no segundo turno, o Amazonas venceu por 1-0, jogando lá na Curuzu. Antes da gente ir para as informações das equipes, eu peço para você encarecidamente deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar a notificação e também hypar esse vídeo para que ele fique bem posicionado e recomendado para outros amantes também de futebol, amantes da Série B e amantes de futebol amazonense. Vamos então para as informações das equipes, começando pelo time mandante, que é o Amazonas, que vem de uma boa vitória por 3-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. O Amazonas, enfim, fez uma vitória tranquila jogando em casa. A equipe vinha de 2 derrotas consecutivas, conseguiu se recuperar e encurtar a distância para fora do Z4. O resultado não foi suficiente para tirar o Amazonas da zona de rebaixamento. O time continua ali na 20ª e última colocação, mas agora com 17 pontos, há apenas 1 de distância de deixar a zona de rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados aí nessa rodada, algo que pode acontecer também. E esse resultado expressivo também significou a primeira vitória do técnico Márcio Zanardi à frente da Onça Pintada. Mesmo com o espaço curto entre as partidas, né, o Amazonas vai para sua segunda partida em casa com um novo reforço chegando. O atacante Gabriel Novaes, que tem passagens aí por clubes como São Paulo, Barcelona B, Ponte Preta, Criciúma. Ele chega por empréstimo aí do Red Bull Bragantino. Ele tem 25 anos, é centroavante e chega aí para reforçar o elenco aurinegro na sequência da Série B, mais um reforço aí para o setor ofensivo da Onça Pintada. Ele foi regularizado, está apto para jogar e deve ser aproveitado na partida, disposição então do técnico Márcio Zanardi. Em contrapartida, o departamento médico do Amazonas segue cheio, né, com alguns jogadores em tratamento, né, são eles aí os laterais Nilson Castrilhon, o Tomás Luciano e também o lateral esquerdo Alisson, e os atacantes Luan Silva e Denner, que já desfalcaram também a equipe nas partidas passadas. Então vamos para o provável time do Amazonas para enfrentar o Paysandu, que você já está vendo na sua tela. Renan no gol, Carlos Acapo na lateral direita, zaga formada por Rafael Vitor e Bruno Ramires e o Fabiano na lateral esquerda. No meio campo a gente deve ter o Larry Vasquez, o Eric Varão e o Diego Torres. E lá na frente, Joaquim Torres, Kevin Ramires e o Kiko. Agora vamos falar sobre o adversário do Amazonas nessa partida, que é o time do Paysandu, que já teve situação muito pior. O Paysandu demorou 11 rodadas para conseguir a sua primeira vitória na competição, mas engatou uma ótima sequência depois da saída do técnico Luizinho Lopes e a chegada do experiente Claudinei Oliveira. Desde a chegada do treinador, são 2 empates e 4 vitórias, somando aí 6 jogos de invencibilidade, e essa arrancada fez o Paysandu aí deixar a zona de rebaixamento na última rodada, quando teve uma vitória expressiva por 5-2 sobre o Coritiba, jogando lá no estádio Couto Pereira. Então o Paysandu voltou do alto da glória com 3 pontos preciosos, que significaram aí a saída momentânea da zona de rebaixamento. Essa vitória, portanto, fez o Paysandu chegar à 16ª colocação, é o primeiro time fora aí do Z4, agora com 18 pontos. A delegação do Paysandu veio diretamente de Curitiba aqui para Manaus, concluiu a sua preparação com treinamentos no CT do Manauara. A gente está vendo algumas imagens, e nesse treinamento, segundo aí o jornalista Magno Fernandes, né, da imprensa paraense, o atacante Rossi sentiu desconforto, inclusive até já voltou para Belém, e vai ser desfalque dessa partida, além dos zagueiros Luan Freitas e Thiago Heleno, que também estão lesionados, entregues ao departamento médico do Papão. A boa notícia pelo lado bicolor fica por conta do zagueiro Thalisson, que cumpriu suspensão na última partida e deve retornar inclusive ao time titular. Então vamos para o provável time do Paysandu para enfrentar o Amazonas, que tem o Gabriel Mesquita no gol,
Brian Borges na lateral direita, zaga formada por Thalisson e Novilho e o Heverson na lateral esquerda. Meio campo a gente deve ter o Vilela ou o Ronaldo Henrique, Anderson Leite e Denner. E lá na frente, Marlon, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. Agora falando sobre a arbitragem, quem comanda a partida entre Amazonas e Paysandu é o Jefferson Ferreira de Moraes, da Federação de Goiás. Ele vai ter aí como assistentes esses profissionais que você já está vendo na sua tela. Quem vai estar no comando do VAR é o Vinícius Furlan, de São Paulo. Agora sobre transmissão, você acompanha a partida entre Amazonas e Paysandu, duelo nortista, lá no Disney Plus, né, a plataforma de streaming que é paga para assinantes. Lá você confere todas as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro ao vivo e com imagens. Mas se você quiser acompanhar uma narração ao vivo, diretamente dos Amis, trazendo todos os detalhes, claro, informações sobre as equipes e uma narração daquele jeito, com a sua participação, com interação nos comentários, você confere diretamente aqui na Esporte Manaus TV, nesse mesmo canal. Então você já se inscreve, ativa a notificação e vem com a gente aqui para essa super transmissão. Estaremos lhe aguardando a partir das 8 horas da noite, diretamente da Toca da Onça. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que acompanhou o pré-jogo até aqui. Lembrando que nosso trabalho segue em todas as redes sociais. Você acompanha o Esporte Manaus, que nesse ano está completando 10 anos. E claro, um projeto independente que a gente sempre conta com a sua participação, com o seu like. E você seguindo o nosso trabalho já ajuda bastante. Dá uma clicada lá no portal esportemanaus.com.br para ficar sabendo de tudo que acontece no esporte amazonense. E claro, aqui também no nosso canal no YouTube. Toda a repercussão desse jogo você acompanha nas nossas redes sociais. Voltamos em breve, porque você já sabe, o Esporte Manaus é diferente.